Oi, oi, gente, boa noite, né? Boa segunda-feira, né? Então, assim, às vezes, né, a depender, né, do nosso, como se diz, o nosso histórico de vida que chama, né, idade, né? Tô um pouquinho de garganta ruim, né? Porque primeiro que o tempo deu, né, uma virada aí, outono, né, mais para inverno, né, quase inverno. Então deu um probleminha aqui na garganta, né? Mas lá, o motivo do vídeo é para falar que às vezes, né, tem essa situação, acho que é, qualquer pessoa, se não passou por essa situação, algum dia vai passar, né? Que é, por exemplo, de repente você confundir, né, alguém que é do seu ciclo de amizade, de coleguismo, né? E de repente você, por alguns instantes, você achar que é a pessoa e de repente não é, não é mesmo? E isso é praticamente assim, normal, né? Às vezes, né, por conta de fisionomia mesmo, de às vezes modinha de roupa, tipo de cabelo, cor de pele, esse tipo de coisa, né? Isso às vezes dá uma. Pode ocasionar uma, né? Uma falsa impressão de que seja, né, alguém do seu ciclo aí de convivência, o que conviveu, né? Só que é importante a importância, né? E importante eu dizer aqui no vídeo, porque assim, gente, primeiro a gente tem que ter o cuidado, né? Que se a pessoa ela, né, aonde que de repente o local que você encontrar essa pessoa, né? Será que realmente é, né? Então, às vezes, né? Segundo, se você, né, tem como avisar antes, um exemplo, você sabe se a pessoa convive naquele lugar, né? Alguma coisa que, né, te dê uma proximidade, né, importante, né, né, dar uma olhadinha assim e também, né, em último caso, né, se até a voz, de repente, a pessoa, né, começar a querer te provocar um exemplo, porque existe isso daí, né, gente? Existe, às vezes, tem pessoa que aproxima, né, com tal semelhança, alguma coisa assim, que até a voz aproxima, né? Então, às vezes é interessante você, né, querer perguntar, né, mesmo você identificando que não, né, a depender de onde você está, é importante sim querer saber, né, e assim, né, gente, às vezes, né, tem pessoas assim que ou por algum motivo ruim, um exemplo, um desentendimento, né, possa ter deixado, né, uma lembrança não tão boa, né, uma lembrança ruim assim, né, no convívio, né, e de repente acontecer esse tipo de situação, né? Então eu acho muito importante, claro que às vezes a depender do que foi, né, realmente ficará um tanto assim não confortável, né, estar com essa pessoa, mas por isso da importância de querer conversar, né, para se entender o que está acontecendo, né? Então por isso que quem usa droga, tanto se for etílica, né? Ou se for de outros tipos aí que existe, né? Fumo, essas coisas, né? Pode ocasionar
um probleminha, né, ruim, né? Então por isso que nós precisamos, né, manter a cabeça, né, o coração bem assim, saudável, em exercício, com coisas boas, né, e atento, né, com ataques malignos que diz, né, porque às vezes pode ser algum tipo de ataque, como também pode não ser, não é mesmo? Então, às vezes você que é mãe, você que é pai, talvez, lógico, tenha talvez percebendo esse tipo de coisa, mas não sabe, né, como orientar o filho, a filha, né, até mesmo os familiares, né, jovens ou idosos, né? Então fica aí um tema para se dizer, porque aqui na plataforma, né, eu acho que nós temos que, né, pegar a formação que a gente tem, né, de bom, né, coisas boas, e a gente multiplicar na terra, não é verdade? Porque, né, muito se diz de, né, passar uma orientação, não é mesmo? Porque às vezes as coisas podem terem, né, sido apresentadas de um jeito, né, mas outra pessoa dizendo uma outra forma, né, vamos dizer assim, fica, né, mais fácil. Olha, eu já ouvi isso aí de um jeito, agora tá, né, dizendo de outro, mas no fundo é a mesma coisa, então tem um detalhe aqui que possa acontecer, um exemplo, né, gente? Então, isso é muito importante, não é? Porque às vezes você, né, poderá estar sendo atacada nesse sentido para que você de repente, né, é, perca um momento importante da sua vida, não é verdade? Como diz o colega Marcos Lacerda aqui na plataforma, né? É, acho que o sentimento que é muito perturbador você tá percebendo essas coisas, mas você não tá entendendo, você não tá tendo definição do que é isso aí, não é verdade? E muitas das vezes é um ataque de um inimigo, né, que ou vai querer assim destruir algo importante na sua vida ou na vida de algum familiar, né? Algum colega, entre outras coisas que são importantes, não é mesmo, gente? Então, nada mais frustrante, né, do que a pessoa, né, fazer isso de maldade mesmo, não é? Fazer para você se desiludir, não é? Tipo, aquelas brincadeiras que chama besta, né? Que, sei lá, que passa, quem assistiu o seriado do Chaves, né? Antigo seriado brasileiro na TV, o Chaves, né? Às vezes o Kiko, acho, ia brincar com a bola quadrada lá, ou ia comer sanduíche de presunto, não lembro. Aí falava, você quer? Compra, alguma coisa assim, esse é meu, né? Esse eu não vou repartir, né? Então, de um certo jeito, né? Aquilo parece ser muito egoísmo, né? Mas, né? Às vezes fica é, perceptível que ele não teria para ele um exemplo, né? Cada um tem sua mãe, seu pai, né? Então, não foi um convite, né, para que, né, alguma coisa do tipo. Não foi nada disso. Então, é importante, né, que nós tenhamos essa sabedoria, né, de pessoas que irão querer destruir, né, coisas importantes, né, na vida da pessoa, às vezes por besteira mesmo, né, por você de repente não concordar com determinado tipo de coisa, né, ou porque não foi com a sua cara, sei lá, alguma coisa assim, né, gente. Então, por isso que quem tem, né, essa preocupação e sentimento de que tem sim que orientar,
isso, né? Porque aqui o YouTube também é como se fosse um tradutor, né? Porque não apenas, né, a gente multiplicar, né, esse colete salva-vidas, vamos dizer, para quem não sabe nadar, não é? É, como também uma causa, né, de que como que eu fico com esse sentimento assim, né, sem, né, porque a pessoa que é surda, um exemplo, fica difícil, né, ela é processar, né, no, né, na vivência dela as coisas, não é mesmo, gente? Então, né, não parece ser fácil, não é mesmo? Então, assim, principalmente para, sei lá, quem já tem a visão, depois, a audição e depois perde, né? Então, isso é muito perigoso, né? Então, as pessoas têm que estar, assim, orientando, né? E por mais que ninguém tenha essa atitude, vai dizer assim, de educação, né? Porque você não precisa ser profissional da área, né? Para querer ensinar ou orientar, né? Que ensinar uma coisa, orientar é outra, né? Então fica esse vídeo, porque eu ouvi uma história de uma moça, né? Que aconteceu uma situação muito ruim na vida dela e ela recebeu um animalzinho muito fofinho, ou ela já tinha, não lembro. E ela começou a ficar muito assim, com rancor, né, do bichinho. E ela morava no apartamento, ela jogou o bichinho do prédio, sabe? Então, assim, né? Então, às vezes, mães também, né? Diz que abandona no lixo, né? O bebezinho quando engravida, né? Às vezes chega em casa, começa a vociferar com a criança, né? Principalmente criancinha, às vezes, assim, que é mais manhosa, né? Criancinha, né? Que é difícil de entender, né? Porque às vezes a criança cresce, às vezes fica, né? Uma manhãzinha, mas ela já entende, né? Ela já tá, né? Então, e às vezes, né? Familiar não consegue dar nem um pouquinho de atenção, nem explicar, né? Uma orientação do tipo, né? Então, assim, é importante, né, que, como disse o profissional aqui na plataforma, né, chama Nona Questão. É importante que a gente consiga observar esses tipos de situações, né? E aí você já tem a definição, ó, a pessoa está sendo atacada por algum motivo, né? E vale também da importância da gente ter um jeito certo, né, de perguntar, porque às vezes também, né, às vezes a gente pode ter um certo receio, né, de não querer ouvir o que não tá afim, um exemplo, né? Então, se a gente querer perguntar, né, às vezes perguntar com jeito e meio que, né, perceber também, não é verdade? Então, por exemplo, você que tem canal no YouTube, né, não apenas só o meu, né, você de repente encontrar a pessoa, né, em alguma situação, né, do cotidiano normal, né? Às vezes a pessoa, né, se estiver com cara fechada, alguma coisa do tipo, né? Não significa que isso seja algo pessoal também, né? Às vezes a pessoa querer dizer, ó, assisti um vídeo seu, alguma coisa do tipo, né? Já facilita, né, muita coisa, né, no ambiente externo, principalmente de pessoas que às vezes não deixa comentário, não tem canal, ou tem canal e a outra pessoa também não sabe, não divulgou, né? Não, né? Então isso assim, às vezes, né? Pessoa, né? Se apresentar, é isso que eu tô querendo dizer, não é verdade? Porque
não é? Às vezes você não querer ser, vamos dizer assim, inconveniente, né? Isso já é um posicionamento de educação, não é mesmo? Claro que é. Então você, né? Às vezes você precisa sim se apresentar, né? Porque senão pode ocasionar, às vezes, né? Uma situação que às vezes a pessoa não está querendo isso aí, na verdade. Então acho que né? A pessoa não ser assim hipócrita, né? Que chama, que não é mentirosa. É hipócrita, é uma mentira também, né? Fala uma coisa e faz outra, um exemplo, né? Então, acho que isso fica aí a orientação, né? Para que... Né? Porque veja só, se na minha época, um exemplo, onde que se encontraria esses tipos de orientação, né? Às vezes uma mãe e um pai, né, fica difícil ter que passar uma orientação assim, até mesmo por conta do trabalho, né? Às vezes tá pensando, né? Tá querendo se concentrar, dormir cedo, chegou em casa relaxar, né? Então, nós, como posicionamento de filha também, né? Não temos que ficar toda hora, né? Ah, mas não entendi isso aqui, né? Onde que eu vou comprar um livro, às vezes, onde que eu vou pesquisar, às vezes, né? Um título do que eu talvez esteja pensando, do que eu tô sentindo, o que assemelha mais, né? Na minha cidade aqui não tinha livraria, ainda hoje é pouca que tem, né? Mais uma banca, assim, de revista, de jornal, que às vezes, né, tem algumas edições de livros, assim, mais atuais, assim, que, né? Então, né, gente? Então, né, na minha época, às vezes, para você pesquisar, né, ou você teria que frequentar uma psicóloga, né, ou conversar com o familiar, um exemplo, né? Então, por isso que fica aí a orientação, não é? Que é excelente, né? Tem alguns livros também, né? Quem tiver curiosidade de acompanhar autores e autoras, né? Até acho que de repente pegar uma indicação para uma consulta, se precisar, ou dica de livro, né? Tem outras profissionais do setor que também dão muita dica de livro, de série, de streaming, né? Que você pode baixar na internet, né? Que é locador online, chama, né? Assinatura. E tem livro também, né? Que às vezes o livro é bom porque você consegue massagear a sua cabeça, não é? E entender de um assunto, né? Até mesmo open your mind, né? Abrir o seu pensamento para outras questões, não é? Então, assim, fica aí a orientação, né, gente? Então, caso aconteça, né, algum tipo de ataque, né, que possa, né, ter um certo tipo de... Deixou uma dúvida, uma pulga atrás da orelha, né, que chama. É importante, sim, às vezes tentar perguntar, não sei, né? Para que também não. E também às vezes comentar com alguém próximo, né? Alguém do convívio, né? De confiança, né? Que fará relevância a esse tipo de comentário, não é? E até mesmo para né? Você conversar isso aí, né? Porque às vezes pode ser uma tentativa de golpe também, não é verdade? Eu fiquei sabendo de um caso de um homem que ele... Eu não sei se teve várias filhas, né? Teve várias filhas e com várias mulheres, assim, parece, né? Um homem que vivia viajando assim
E aí o homem, eu não sei se ele sabia disso ou ele, né, por conta da idade se atrapalhou e aí ele pegou a própria filha, teve um filho com a moça, né? Então isso aí, né? Então isso daí é muito sério, né? E se o homem fez isso de consciência, né? Aí é uma pessoa muito perversa, né, gente? Se for ver isso aí, né? Então é um tipo de ataque também, né? Às vezes a moça, né? Queria atacar a família da moça, não é mesmo? Então por isso também a importância, né, da gente conhecer os nossos amigos, nossos colegas, os familiares também, não é mesmo? Não apenas por uma questão de. Acho que é de afinidade que chama, né? Porque às vezes, né? Acho que é assim que é, né? Você tem mais afinidade com a pessoa, né? Lógico, você, né, vai conhecer a mãe, né, o pai, às vezes a rede social possibilita isso também, né? Mas antigamente não tinha, né? Então às vezes é de um jeito mais formal, né? Olha, é minha mãe, né? Então eu acho que isso é importante também, né? E, e dependendo da localidade, né, que você mora, às vezes você acabará conhecendo às vezes de um jeito um pouco inadequado no sentido é, de como eu vou explicar, de situação, às vezes você vai resolver de assunto, né? E mais nada como uma boa educação, né? Porque a gente também tem que saber diferenciar, não é? O trabalho da pessoa com a vida, vamos dizer, íntima, não é verdade? Então quer dizer que se, sei lá, você trabalha, né, o seu sustento, de repente você, sei lá, faz unha estética ou roupa, ou você, né, tem um mercado, alguma coisa do tipo, né? Se der uma situação no seu comércio ou na escola que você trabalha, não é verdade? Você tem que separar o lado profissional, né, do lado pessoal, um exemplo, não é verdade? Senão, vamos dizer, a professora vai né, o aluno aprendeu, ela vai dar certo, né? Ou então, né, você tem um mercado lá, a pessoa tá sem dinheiro, quer levar de graça, não é? Não faz nenhum acordo, não explica a situação, a pessoa também não faz uma contraproposta, né? Então é isso, né, gente? Então a gente, né, tem que saber assim, né? E claro, a depender de como que, né, a situação, às vezes fica difícil mesmo depois querer manter a amizade, né? Amizade assim, como é que é? Particular, vamos dizer assim, né? Então fica aí o vídeo para orientação, hein?